quando nós falamos em questões de casamento, de união estável, de relações afetivas, como tu bem trazes, é um contrato. A importância da troca de informações, da clareza que deve existir, assim como quando a gente faz, né, de novo, um contrato social, fazemos um acordo de cotistas, uma alteração contratual, nós temos dimensão, né, do conhecimento, daquilo que a gente está fazendo. Existe uma conversa, existe uma assessoria jurídica na constituição de uma empresa, por que não na constituição de um casamento? Só o amor não sustenta uma relação. É preciso muitos outros elementos que estejam presentes para que aquele casal efetivamente tenha uma comunhão plena. E a base de tudo, e que é algo que o pacto ele pode privilegiar, a base de tudo é estabelecer uma comunicação aberta e efetiva. É nós comunicarmos. Então, naturalizar isso, conversar sobre isso à luz dessa interdisciplinariedade, isso é muito importante para a saúde do casamento. Olá a todos! No episódio de hoje falaremos sobre pactos antinupciais e os aspectos emocionais que estão aí envolvidos. Fernanda Molinari estará aqui comigo, que é uma super parceira aqui do escritório, que tem muito conhecimento e muito a agregar neste assunto de pactos antinupciais, trazendo uma abordagem da mediação, um viés da psicologia e da clínica. Ela, além de ser perita, trabalhar nessa área também acadêmica há muitos anos, ela é psicanalista clínica. Então, espero que todos gostem muito deste nosso episódio aqui do podcast Direito com Garra. Então, Fê, é muito legal a gente estar aqui, né, fazendo essa conversa. A gente estava muito tempo já para termos esse encontro sobre esse assunto tão relevante que é o pacto antinupcial. Então, acho que esse nosso bate-papo interdisciplinar, né, enquanto advogada de direito de família, conversando aqui com uma super especialista, pós-doutora em psicologia forense, que é quem atua, né, a minha grande parceira aí nas demandas que envolvem questões relativas à alienação parental, guarda, essas questões emocionais aí também que emergem na construção de um pacto antinupcial, mediação neste momento, que é um tema, né, que é uma ferramenta super adequada para este momento tão delicado que é a construção de um contrato de casamento. Então, Fê, falando um pouquinho aqui, eu acho que para quem está ouvindo também, né, a importância do pacto antinupcial. O que é um pacto antinupcial? O pacto antinupcial, eu digo sempre que é a materialização do contrato de casamento. Porque a gente fala que o casamento é um contrato, e de fato o casamento é um contrato, né? Eu faço uma alusão assim a uma empresa. A sociedade conjugal é como se fosse uma sociedade empresária. Os sócios são os cônjuges, né? O affectio societatis. Existe um afeto, existe um amor, assim como os sócios, quando se unem, também se amam ou deveriam se amar, né? Então, o momento em que a gente trata de um pacto antinupcial, como o nome diz, antenupcial, né? Não é antinupcial, é antenupcial, é o momento que antecede o casamento, em que o casal vai efetivamente poder sentar, deliberar sobre as questões patrimoniais, as questões existenciais, falar sobre filhos, também isso é possível, né? Sobre questões relativas a empresas, quando os dois são empresários, que é um assunto também super delicado. Então, este é o momento, né, da construção, e a assessoria jurídica, ela é super importante, tanto que eu tenho trabalhado há bastante tempo com esse assunto, porque não adianta a gente utilizar o pacto sem saber qual o objeto desse pacto. O que a gente pode trabalhar ali no pacto? Quais são as cláusulas, né? Muita gente pensa que o pacto é para eleição de um regime, né, de comunhão universal, separação total, ou divisão final nos aquestos, só que o pacto antinupcial ele vai muito além disso. A gente pode mesclar regimes, personalizar, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, essa personalização, ela é super importante, né? Customizar esse pacto como resultado de uma conversa que o casal deve ter, uma não, muitas, para que possam deixar lá no passado essas discussões, viverem um casamento leve, um casamento tranquilo, sem terem que falar sobre patrimônio, sobre finanças a todo tempo. Então, Fê, eu queria te ouvir um pouquinho, assim, da tua experiência também, né, nesse assunto e da importância também da mediação de conflitos nesse contexto, né, além de outras questões também que tu vais aí trazer pra gente. E primeiro dizer que é um prazer imenso estar aqui contigo, Cris, né? A Cris é uma pessoa, assim, maravilhosa, uma advogada fora da curva. E, o teu livro, né, o Pacto Antinupcial Obrigatório, eu acho que ele traz um paradigma muito importante, né, de nós repensarmos hoje. Porque quando nós falamos em questões de casamento, de união estável, de relações afetivas, né, como tu bem trazes,
é um contrato. E as pessoas não estão acostumadas a enxergar sobre essa perspectiva, né? Toda uma romantização que de fato existe do casamento, a comunhão de vida, mas é muito importante nós pensarmos qual é a dimensão e o impacto que isso pode ter nas nossas vidas, inclusive traçar algumas possibilidades, né, Cris, com relação aos filhos. Com certeza. Então, quem trabalha hoje em contextos que envolvem direito de família, que é efetivamente a tua área, o que nós temos que pensar, né? Nós não podemos hoje trabalhar numa esfera interdisciplinar do direito de família sem fazer uma correlação de várias abordagens, de vários saberes. E o teu livro, ele traz justamente a essência disso, né? Se nós formos pensar hoje, trabalhar com direito de família vai requerer um olhar, como tu trazes, da economia, questões comportamentais, muitas questões da psicologia, porque estamos trabalhando efetivamente com questões que envolvem vínculo, né? E dos trechos, assim, que me chamou a atenção, que eu acho que é justamente nesse sentido de nós pensarmos para além daquilo que hoje o direito simplesmente coloca em termos de regulação, né? Qual é a grande inovação que eu vejo do que tu trazes, né, na tua obra? Quando tu colocas a questão da proposta da análise econômica do direito, ou do direito e da economia, né, que, portanto, é uma forma de trabalhar a partir da concepção do ser humano e das suas relações com os outros, uma releitura do direito. Bom, quando nós pensamos, né, essa releitura do direito, o que me vem à mente? Assim, primeiro, a ciência moderna, ela se faz mais por conexão do que por isolamentos. E nós fazermos essa releitura do direito dentro da abrangência que tu trazes, num sentido de nós olharmos que o afeto, ele tem um valor jurídico, mas ele também tem um valor econômico. Exato. E nós precisamos perpassar e compreender, né, Cris, qual é a dimensão e as implicações disso. Né? Então, assim, além dessa perspectiva inicial de ser uma mudança de paradigma de pensamento, não é só uma mudança de paradigma e de pensamento jurídico. É uma questão de uma mudança de pensamento também de cultura, porque as pessoas não estão acostumadas. Exatamente. Então, acredito que primeiro vem essa parte assim, de nós entendermos de uma perspectiva de uma nova conscientização e uma abertura de olhar sobre possibilidades que até então não há como nós pensarmos uma decisão consentida se nós não temos informações claras. Eu acredito que isso é um dos principais elementos que brilhantemente tu abordas, né? Nós precisamos ter essas informações para podermos saber como optar e seguir alguns direcionamentos. Fê, é excelente a tua explanação, fico muito feliz, né, que tu concordes aí com muitas das minhas colocações, fico super lisonjeada, até por tu, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre a tua obra, que ela é uma grande inspiração para todos aqueles que trabalham com afetos, né, com sentimentos e têm um ótimo, profundo conhecimento do direito de família, teu trabalho é impecável. E eu tenho, assim, que realmente, né, algo que eu trago no meu livro é justamente a importância da troca de informações, da clareza que deve existir, assim como quando a gente faz, né, de novo, um contrato social, fazemos um acordo de cotistas, uma alteração contratual, nós temos dimensão, né, do conhecimento, daquilo que a gente está fazendo. Existe uma conversa, existe uma assessoria jurídica na constituição de uma empresa, por que não na constituição de um casamento? Né? Então, naturalizar isso, conversar sobre isso à luz dessa interdisciplinariedade, isso é muito importante para a saúde do casamento. Tem até um livro que eu sempre trago assim como exemplo, quando eu falo sobre esse assunto, e no meu livro também eu exponho, que é Prenups for Lovers, que é Pactos Antinupciais para Quem Se Ama, da Arlene Dubin. Ela é norte-americana, uma escritora, é especialista em direito de família, e ela ela sustenta justamente essa ideia de que naturalizar isso, falar sobre isso, que é um movimento lá dos Estados Unidos, eles estão muito à frente, né, dessa naturalização, dessa normalização em relação ao Brasil, é algo essencial para a felicidade conjugal. Porque ali se pode falar sobre tudo, e eu trabalho muito, né, aqui com casais, e aí eu acho que vai ser um pouquinho importante te ouvir nesses momentos, o que pode ser feito, que chegam, cada um com um advogado, né, a mulher, por exemplo, me constitui, ou o homem, em relações, contextos, né, homoafetivos também, não vamos falar sobre gênero, né, um casal,
eles nos procuram e cada um tem um advogado constituído, isso já aconteceu várias vezes, ultimamente muito mais, para então que os advogados conversem, exponham os interesses dos seus clientes e criem um pacto antinupcial que atenda às angústias, aos anseios de ambos. Então isso eu acho muito bacana, já vi casamentos serem adiados em virtude disso. Não foi uma ou duas, pelo menos 5 vezes que eu vi isso acontecer. E eu acho muito bacana, muito importante, porque o casal vai estar ali sem amarras, né? Sem angústia, sem assuntos que não foram tratados, sem nada, né? Com nada embaixo do tapete, panos colocados. Não, tá tudo ali, eles vão estar felizes, eles vão estar, talvez, né? Cada um ali, isso é importante, flexibilizando um pouco as suas escolhas, aquilo que seria muito importante para eles, em prol de uma felicidade, de uma união aí que vai, né, certamente suplantar essas discussões no futuro. E isso, Fê, é uma coisa que eu acho super importante, assim. Eu vou só dar um exemplo, já que a gente estava falando um pouquinho sobre pactos. O que acontece muito aqui no escritório? O casal me procura, né, porque o marido, né, o noivo, ele tem uma empresa, tá? Acho que a gente pode pegar esse exemplo, assim. Ele tem uma empresa e lá no contrato social, os sócios se cobrigam a elegerem o regime da separação total se vierem a se casar. Daí a mulher, que não tem nada a ver com isso, né, com planos profissionais, ela quer ser mãe, ela quer dar uma trégua ali na vida profissional por algum momento, diminuir o ritmo, ela fala, não, separação total, como assim? Não quero. Ele diz, bom, meu amor, mas olha aqui o meu contrato, é possível a gente contemplar cláusulas, né, soluções que atendam a ambos? Sim, é possível, é totalmente possível. Nós podemos, através de um pacto, eu sempre digo isso, já falei mais de uma vez, inclusive em podcast, excluir a comunicação patrimonial, excluir as empresas, a comunicação das cotas, né, de ações, o patrimônio da empresa, né, como um todo, porém, comunicarmos aquele patrimônio doméstico, né, os bens de uso familiar, o patrimônio, investimentos, aplicações, tudo aquilo que é proveniente lá do trabalho do casal, né, aquilo que eles tiram da empresa e trazem para o âmbito doméstico familiar, aquilo comunica. As empresas não, cada um tem a sua empresa, continuam tocando as empresas, aquilo então atende aquele comportamento que foi então assumido, aquela obrigação que os sócios assumiram, ao mesmo tempo que gera tranquilidade, que gera segurança lá para a esposa que vai estar dedicada à maternidade ou que vai estar trabalhando também, mas deixando então de se preocupar com alguns pontos que para ela são importantes. Então, assim, tu achas que faz sentido, que é possível, né? Quais as ferramentas, assim, que te ocorrem nesse momento tão sensível e tão difícil que é, né? Quando o casal tem posições díspares, tem visões totalmente diferentes, seja por valores familiares, por um histórico familiar, por experiências que eles já tiveram. Como chegar num equilíbrio, né? O que pode ser feito, né? Para além do trabalho do advogado, então. O que eu fico pensando, né, Cris? Assim, existe toda uma personalização quando tu faz um pacto antinupcial, de acordo com aquilo que é importante para aquele casal dentro daquela realidade. Então, essa personalização vem muito antes, simplesmente, de uma questão puramente jurídica. E eu acho que essa mudança de compreensão é importante as pessoas terem. Quando nós pensamos numa perspectiva interdisciplinar, por exemplo, né, vinculando ao direito e à economia, ou vinculando a psicologia e o direito, o que a gente tem que compreender, assim, enquanto seres humanos, né? Nós transitamos por esses dois mundos, né? O mundo do ser e o mundo do dever ser. O direito, ele vai vir para regular as relações humanas, enquanto a psicologia, ela vem no sentido de compreender essas relações e pautar algumas questões em termos de comportamento e de compreensão de uma integralidade do ser humano, da família, desses contextos. Quando nós unimos, né, essas duas perspectivas, o que nós temos que entender? Muito antes, talvez, da questão puramente jurídica, se apresenta a questão da importância da comunicação entre essas pessoas. Perfeito. E essa, eu acho que é uma das grandes questões hoje que nós temos que ir aos pouquinhos, assim, repensando a necessidade, inclusive, de ter esse diálogo e dos profissionais também terem essa abertura, de que muito antes de uma questão puramente posta jurídica, né, nós entendermos, assim, quais são os anseios dessas pessoas. O que elas efetivamente querem, o que elas efetivamente gostariam, o que é importante. E o
pacto eu vejo como sendo um momento em que tu tens a possibilidade de trabalhar reflexões, tu abrir possibilidades, né? Não é simplesmente assim o que a lei diz, mas o que é importante para mim neste momento. Se nós formos pensar em termos assim de uma evolução do direito de família, né, nós rumamos de um contexto em que a família era vista somente como um núcleo econômico, e nós temos toda uma evolução hoje num sentido que nós saímos da concepção do ter para a concepção do ser e a integralidade entre aquelas pessoas, a integralidade entre aqueles sujeitos, né? E aí eu fico pensando, Cris, na perspectiva que o próprio Código Civil ele traz no artigo 1511 de que o casamento estabelece uma comunhão plena de vida. É tudo muito bonito, é tudo muito romântico, tem toda a parte afetiva, mas assim, só o amor não sustenta uma relação. É preciso muitos outros elementos que estejam presentes para que aquele casal efetivamente tenha uma comunhão plena. E a base de tudo, e que é algo que o pacto ele pode privilegiar, né? A base de tudo é estabelecer uma comunicação aberta e efetiva, é nós comunicarmos. Perfeito. Né? Como tu trouxestes, existe, por exemplo, uma questão societária, que atende uma perspectiva num determinado momento para aquela empresa, mas não é efetivamente o que é importante para o casamento, para a comunhão de vida, para o que eles pensam. Então, ter essa possibilidade de abrir horizontes e eu personalizar algo que seja, vamos pensar, né, é por onde nós vamos caminhar a nossa vida. Perfeito. É um ponto de partida. É muito além. Que vai muito além do que simplesmente aquilo que está sendo escrito, né, está sendo dito. E aí eu fico pensando assim, Cris, que também acho que seja importante, né, hoje, dentro do contexto, né, dos pactos antinupciais, o que normalmente as pessoas procuram, né? Quais são os regimes de bens, o quanto elas sabem sobre os regimes de bens? Será que o pacto necessariamente só engloba a questão patrimonial ou podemos trazer outras perspectivas? Perfeito. Não, e cada vez mais, né, isso que eu acho muito legal, eu acho que essa geração mais jovem, principalmente, claro que isso também acaba gerando consequências na geração anterior, né, anteriores, porque eles também acabam se conscientizando e buscando alteração de regimes. Esse conhecimento, ele tem feito com que as pessoas também busquem o pacto para trabalhar questões extrapatrimoniais, porque de fato isso é possível. E aqui no escritório, Fê, eu já fiz muito isso. É muito difícil hoje trazer um pacto antinupcial que não traga também previsões e obrigações extrapatrimoniais. Um exemplo disso, eu sei que é um pouquinho polêmico, né? Mas eu acho que a primeira ilustração assim, que me veio em mente, talvez seja um pouquinho fora da realidade para muitos casais, mas que é a própria estipulação de multa quando de eventual traição, né, afetiva, né, por parte de um dos cônjuges. Isso gera, por alguma razão, uma obrigação moral entre eles, talvez não seja exequível judicialmente, eu espero que sim, porque eu acho que a autonomia privada do casal, ela é fundamental, eles terem a segurança de que aquilo que eles estão colocando no papel é exequível judicialmente, que vai haver consequências, né? Mas esse exemplo eu acho muito emblemático, assim, porque a gente começa a ter muitas outras exemplos de situações talvez menos radicais na visão de muitos, né? Que é falar sobre uma traição, o tabu disso, que eu acho que não deveria existir. Mas aí a gente está num outro passo à frente, pessoas que talvez sejam um pouco mais arrojadas a ponto de falar sobre isso, eu acho muito legal. Mas, por exemplo, tratar sobre a divisão das finanças, né, de pagamentos das despesas domésticas, que será a proporção dos ganhos, ou que um se responsabilizará pela educação dos filhos, por escola, por atividade extraclasse, trazer algumas premissas que elas podem ser validadas judicialmente depois, ou o juiz pode dizer, não, isso aqui não é bem assim, fulaninho não tá trabalhando, tá numa situação um pouco mais ok. Mas como a gente quer o acordo, aquilo já vai ser um balizador pro acordo, uma baliza, né? Não, nós combinamos assim, veja bem, não, tudo certo, vamos então fazer isso valer. Além de questões relativas a despesas, também questões relativas à própria organização doméstica. Na Alemanha e no Japão, isso é muito comum. Quem vai assumir as atividades de ir ao supermercado, abastecer a casa, assumir as reformas, se alguma coisa precisar de manutenção no imóvel, porque isso dá um trabalho muito grande, né?
Ou então a mulher que vai ter filhos, que a gente fala muito hoje do capital invisível materno, né? A mulher é geralmente, culturalmente, aquela pessoa que vai sair do trabalho para levar no pediatra, que vai levar na escolinha, vai buscar. Os pais estão muito colaborativos, contemporaneamente a gente tem uma quebra de paradigma nítida, mas ainda é a mulher que assume muito mais essas tarefas, né? Então aquele capital invisível materno, aquilo tem um preço, né? Falar sobre isso, precificação desse trabalho. Então, por que já não antever também, olha, ele vai participar mais, o pai vai assumir essa tarefa, essa aqui, ou então, se assim for, vai pagar mais pensão. Um último exemplo, depois eu quero te ouvir um pouquinho. 2, na verdade, falar sobre questões sucessórias, né? Isso é super importante. Renúncia à concorrência sucessória, isso é algo que já vem sendo aplicado por muitos tabeliões, aceito. Porque os regimes de bens, né, Fê, eles têm um impacto lá na sucessão. Por exemplo, a separação total. Se nós nos separamos hoje, cada um fica com seu patrimônio. Mas se eu morro, haverá ou não sucessão? Pelo Código Civil, sim, o Código Civil aí está mudando. A gente vai ter um novo, muito proximamente essa data. Não será mais assim. Então, já prever isso tudo é super importante. E um último exemplo, assim, de algo muito comum, tá? Daí tem a ver com questão patrimonial. Mas se o casamento, ele supera 5 anos, a comunicação vai ser mais ampla. Se supera 7 anos, daí a comunicação ela vai se ampliando, não se fala mais em exclusão de empresa. Então, esse escalonamento, ele também pode ser previsto, né? E o que me ocorre, assim, tu falaste da importância da comunicação, né? E tu achas assim, que a mediação, até abrindo um parênteses aqui para o pessoal que está nos assistindo, tá? A Fernanda, ela é autora de um livro que é uma obra muito, muito, muito famosa, acessada por muitos operadores, né, da psicologia forense, os advogados de família no Brasil, que é mediação de conflitos e alienação parental. Seria a prática da mediação nestes contextos. E a Fê, ela vai muito além do que vocês podem imaginar, assim, ela traz a mediação, traz aqui conceitos muito profundos, né, ela é muito didática, ela é maravilhosa, por isso que ela está aqui conosco, convidada de hoje especial. E Fê, até assim, te ouvindo um pouquinho agora, como é que a mediação, ela poderia, a conciliação, auxiliar no alinhamento a essas expectativas? Quantas sessões, se tu já trabalhaste com algum caso? No divórcio é muito mais comum a mediação, né? Quando o problema, ele surge, né? Ex post, mas e no ex ante, né? Antes disso, como é que, se tu já tiveste algum caso assim ou ainda não... Porque nós temos que ter, né, Fê? Eu acho que isso é muito, muito, muito importante. E eu sinto muita falta disso. Assim, em termos de mediação e de conciliação, né? Uma expressão que eu gosto muito, que é a possibilidade de devolver a palavra ao afeto. Quando nós pensamos assim, em mecanismos autocompositivos, em mediação e conciliação, mas na área da família nós utilizamos mais a mediação, porque trabalhamos efetivamente com questões vinculares. Muitas vezes nós pensamos assim, a mediação tem espaço, por exemplo, somente após a ruptura conjugal. E isso é um equívoco, porque nós podemos utilizar a mediação em momentos, enquanto o casal ainda tem ali um par de conjugalidade, trabalhando questões parentais. Pode-se utilizar, por exemplo, contextos de mediação, inclusive para a elaboração do pacto antinupcial. Porque o que é importante de nós pensarmos em termos de mediação? Primeiro, a importância que se estabelece e a primazia da comunicação entre aquelas pessoas. E aí nós partimos de um pressuposto que é muito importante, que é a autonomia da vontade. Nós falamos tanto da autonomia da vontade no âmbito do direito, mas este exercício efetivamente, entre as pessoas, trazer essa autonomia, ela traz uma noção de um empoderamento sobre aquilo que está sendo tratado. E é muito mais provável, né, Cris, que um casal que alinhe circunstâncias, que converse sobre questões que envolvam o futuro deles. Olha a dimensão do que tu trouxestes, né? Fê, o regime de bens que nós escolhemos pode ter um impacto lá na frente em questões sucessórias. Com certeza. E envolvendo questões dos filhos. Então, tu ter a possibilidade de tu sentar e conversar sobre esses pontos de uma forma aberta, clara, franca, ela traz esse empoderamento e eu vejo, assim, uma mais-valia também, né? Porque
o pacto antinupcial ou trabalharmos em contextos de mediação não é daquele momento específico que está sendo falado. Irradia seus efeitos ao longo da vida das pessoas. Né? E não precisa ser pensado e conversado em alinhado somente naquele momento, porque conforme as circunstâncias vão acontecendo da vida, nós podemos reorganizar alguns pontos. Claro. O que eu vejo como sendo, assim, estruturante, né? Primeiro, essa perspectiva da autonomia de vontade e empoderamento das pessoas. Segundo, um ponto que é fundamental quando nós pensamos principalmente em filhos. Prevenção de conflitos. Perfeito. Porque o que nós vemos hoje muito na prática, quem lida com contextos de família e que tenha filhos, né? Os filhos, muitas vezes, eles ficam perdidos dentro do contexto de uma disputa judicial, ficam perdidos dentro de um contexto de um processo. E quando nós conseguimos fazer esse alinhamento prévio, nós já estamos validando aquelas pessoas, já estamos validando os filhos. E, assim, muda a perspectiva de lidar com as situações conflitivas. Muda a perspectiva de nós pensarmos em prevenções de contextos que invariavelmente vão acontecer ao longo da vida, que envolvam crianças, que envolvam um casal. Mas eu tendo essa possibilidade de uma abertura franca, dialógica, eu estou abrindo um canal que muitas vezes as pessoas não se dão conta, né? De uma lealdade, de uma cumplicidade daquilo que nós estamos nos comprometendo um com o outro. Perfeito. Isso vai muito além do que está num papel escrito, isso vai muito além do que está juridicamente posto. Isso nós estamos falando de relações humanas. Exato. Exato. E aí tem uma frase que eu estava conversando com a Cris, que ambas gostam muito, que diz que assim, as pessoas não se importam com o quanto você sabe, até saberem o quanto você se importa. Então, ter este espaço, ter essa abertura e ter essa mudança, né, Cris, dos profissionais também do direito entenderem a dimensão e a importância que isso tem, é fundamental. Porque um dos resultados, a Cris, que lançou esse livro maravilhoso, que é o Pacto Antinupcial Obrigatório, é fruto da tese de doutorado dela. Então, assim, foi uma pesquisa extensa com 460 questionários aplicados. E o que chama muito atenção, né, Cris? 43,5% declaram não saber da possibilidade de personalizar um regime de bens. Isso é muito preocupante, né? E 47,8% não saber da possibilidade de alterar durante o casamento ou a união estável. Então, eu fico pensando, assim, com o resultado dessa pesquisa, o quanto muitas vezes as pessoas vão às cegas. Com certeza. Às cegas sobre algo que é absolutamente importante na vida delas, que é o casamento, que é a escolha de um filho, que é a possibilidade. Então, tu ir às cegas, invariavelmente, o direito vai regular essas relações. Exatamente. E tem um termo, né, Fê, que é bem da análise econômica, que é da economia, que é custos de transação, né? O que são os custos de transação? A gente não está falando em dinheiro, custo, a gente está falando em custo emocional também, custo, aquela carga emocional, aquele peso, eu vou ter que contratar um advogado, eu vou ter que chegar no advogado, claro, também tem custo financeiro, eu vou ter que, então, enfrentar uma ação de divórcio, são custos que a gente acaba assumindo, que os casais acabam assumindo lá na frente, que eles poderiam ter assumido antes, né? Aquela dor, aquela angústia, aquele custo de transação, ele poderia ter sido antecipado, ter sido pago lá no momento. Porque, vamos agora falar de dinheiro, por que contratar um advogado de família se nós podemos também contratar um mediador? Né? Lá no início do processo, que vai ser realmente um processo muito menos desgastante, talvez, do que seria o divórcio. Porque aí, amor ali, existe um amor, né? Existe um romantismo que não vai ter lá no divórcio. O romantismo, ele vai fazer com que nós tenhamos menos armas nas mãos. Né? Nós estamos, afinal, querendo uma vida juntos. Nós estamos cuidando, né, aquilo que a gente fala, como a gente expõe. E lá no divórcio isso não acontece. As pessoas já estão... já se rompeu um projeto, a relação ainda não se ressignificou, ou às vezes não vai se ressignificar, o que é muito triste. Então, esse custo de transação, ele pode ser, inclusive, previsto em pacto antinupcial. Muito pouco se faz, e eu já estou começando agora a pensar nisso também, enquanto advogada, que é de, no pacto antinupcial, se prever uma cláusula através da qual o casal se obriga a, antes de encaminhar o divórcio, seja consensual, seja litigioso,
submeter às sessões de mediação. Né? Inclusive já poder, por que não, estipular, já nomear o profissional, né? Ou a indicação, cada um indica um profissional e até colocar isso no próprio pacto, cada um indicará um profissional, o casal irá conversar com os dois e eleger um profissional, né, que tenha tido mais vínculo, mais identificação, né? Por que não trazer para o pacto antinupcial essa possibilidade, né? E acho que lindo que tu tá falando, assim, é super tocante, né? Eu acho que todo mundo já não tem como não mexer conosco, né? Te ouvir, até porque quem tá casado pensa, poxa, como é que a gente poderia fazer? Será que a mediação ajudaria ali, aqui, a colar, né? Porque sempre tem que melhorar. E aqueles que vão se casar certamente estão percebendo que há ferramentas aí, a importância do diálogo também. E eu queria que tu explicasse um pouquinho, até eu tenho uma dúvida, né? Qual a diferença? Vamos pensar assim, o casal tá tendo conflito, eles vão se casar, cada um tá querendo uma coisa, tá esperando, daí existe aquela decepção, aquela frustração. Ah, ele tá pensando que eu sou interesseira ou que eu sou interesseiro, mas na verdade não é isso, eu tenho essas colocações, ele não concorda. E assim, há muitas expectativas a serem trabalhadas, a serem entregues, talvez para outras pessoas, para a família, para o sócio, para o colega, né? E como isso pode, a gente sabe que é possível customizar, é possível personalizar, embora quase 45% das pessoas não saibam disso, que me preocupou muito no resultado dessa pesquisa empírica que eu fiz. Mas, enfim, qual a diferença, né? Porque há alguns caminhos que o casal pode buscar. Contratar um advogado de direito de família para buscar esclarecimentos, eu acho isso super importante, mas não só isso em alguns contextos, né? Como procurar um mediador ou uma terapia de casal. Qual a diferença? Porque as pessoas, eu acho que elas confundem muito, né? Se elas estão no casamento, elas estão vivendo a relação, a terapia de casal. Porque elas não querem se separar, né? Porque a terapia de casal, ela não é feita depois do divórcio. Não são mais um casal, afinal. Como é que a mediação, qual a diferença da mediação e da terapia de casal, né? Como cada uma pode ajudar, mas eu não quero saber muito da terapia. Eu quero saber como é que a mediação, por que a mediação ela é importante, embora ela não seja muito lembrada nesses momentos, né? Qual a diferença entre elas e quais os benefícios da mediação? Se puderes explicar um pouquinho. O que nós temos que entender, assim, bem importante. Quando um casal ele está numa situação, por exemplo, conflitiva, nós temos vários fatores emocionais que estão envolvidos ali naquele contexto. Tá? Então, assim, o que nós temos que pensar? A mediação, ela não é uma terapia, mas ela tem efeitos terapêuticos. Em que sentido? A mediação, ela busca, ela tem um foco daqui para frente, né? De nós pensarmos de uma forma prospectiva, tentando resolver aquela situação conflitiva através do diálogo, se fazendo uma construção a partir disso. E nós trabalhamos em mediação através da comunicação com um dos vínculos, que ao meu ver é um dos vínculos mais bonitos, que é o vínculo do reconhecimento. O que nós vemos na prática muitas vezes em contextos, né, de mediação ou em pessoas que estão em conflito e devem chegar aqui no teu escritório, Cris, pessoas assim, eu não vou conseguir conversar com ele, não há abertura de conversar com ela, impossibilidade de diálogos. Nós adotamos em situações conflitivas posições. E nós somos rígidos nas nossas posições. O que a mediação ela faz e ela flexibiliza? Nós não vamos trabalhar nas posições rígidas, porque posição nós não conseguimos chegar num consenso, mas nós vamos trabalhando com legitimações, com responsabilizações conjuntas, com aquilo que de fato une e é importante essas pessoas, né? Então nós vamos aparando algumas arestas, tirando essas posições mais rígidas e trabalhando uma comunicação para ir reforçando alguns vínculos. E aí o que nós vemos assim que é muito interessante em termos assim do resultado emocional, né? A partir do momento que eu volto a estabelecer uma fala contigo, que nós estamos conversando, que nós estamos dialogando, que há uma escuta, há um reconhecimento, há uma troca, há uma validação. E muitas vezes é isso que as pessoas buscam. Tem uma frase que eu gosto muito do Rubem Alves que diz que é na escuta que o amor começa e é na não escuta que ele termina. Perfeito. Então, essa conexão é algo que a mediação ela favorece muito, porque ela é um espaço que ela vai trabalhar a situação conflitiva, né? Ela vai trabalhar aquilo que as pessoas estão efetivamente trazendo, mas o mediador, ele é imparcial.
E ele não vai ser o mediador que vai dizer, vocês têm que fazer dessa forma. O empoderamento da construção é todo dos mediandos. A responsabilização da construção é toda deles. E aí entra aqui a questão importante da prevenção. Aquilo que eu comunico contigo, que eu construo contigo, que eu me comprometo contigo, há uma probabilidade menor de ocorrências futuras de situações conflitivas. Claro, muito. A terapia, ela acaba trabalhando de uma forma mais aprofundada as questões do âmbito emocional, vincular dessas pessoas, né? Enquanto a mediação, ela é mais pontual. Ela tem um foco mais pontual. Em que sentido? No sentido de trabalharmos as situações conflitivas via comunicação, mas aqui eu acredito que tem uma questão muito importante, né, da mediação. Normalmente a gente ouve assim, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Eu não quero me responsabilizar se não deu certo, o problema é do outro, se não deu certo é porque o juiz decidiu de uma determinada forma que eu não queria, o meu advogado... Não. A mediação, ela trabalha com um olhar de responsabilização daquilo que está sendo trazido efetivamente pelas pessoas. Perfeito. Então, se nós formos pensar, tanto a questão, né, do teu livro, que trabalha a análise econômica e comportamental, como as questões da mediação, e nós pensarmos o direito de família, não há como nós dissociarmos que nós estamos tratando de vínculos. Com certeza. Estamos trabalhando com emoções, com expectativas, com frustrações, com aquilo que se deseja, com crenças. Então, a conjugação disso tudo, ela vai caminhar num ritmo adequado quando eu comunico. Perfeito. Quando a gente consegue escutar sem falar. Uma escuta ativa. Uma escuta ativa, uma escuta empática, uma escuta que empodera, né? E a Cris, ela, além da advogada, ela também tem formação em mediação, então a Cris tem esse olhar muito grande. Embora eu nunca tenha sido mediadora, né? A teoria eu tenho, graças a Fernanda, né? Que foi minha professora, inclusive ali que a gente se conheceu. E eu lembro que pra mim, assim, foi um mundo novo que se abriu, né? Fei até pra utilização de algumas ferramentas nas minhas próprias consultas, Perfeito. Quando o casal me procura. Né? Eu nunca tive, talvez, a intenção de ser mediadora, mas de poder trazer, agregar isso para a minha advocacia. E é isso que eu percebi, né? E é isso que eu acho que difere muito da terapia, justamente. Na mediação, a gente pede que um fale sem que o outro interrompa. A interrupção é aquilo que... talvez ao ouvir, e ao ouvir de novo, e ao ouvir a minha impressão, leigamente, a gente consiga... talvez aí tenha realmente sentido o que ele falou, eu nunca consegui ouvir. Porque eu sempre falei, né? Existe uma diferença entre, assim, nós conversarmos e nós debatermos. Quando a minha escuta não é silenciosa e eu escuto para rebater, eu não estou construindo. Claro. E assim, qual é uma das vantagens que eu vejo muito na mediação de conflitos? Como vai ter a presença desse terceiro, né, do mediador, que vai auxiliar nessa comunicação, existe toda uma questão de trabalhar a escuta, de ser de uma forma empática, de haver esses vínculos de reconhecimento sendo construídos, de tu poder muitas vezes, isso é uma questão, Cris, bem importante em termos de reflexão, né? Que eu trago no meu livro, que foi também fruto da minha pesquisa de doutoramento, né? Quando nós estamos em contextos, por exemplo, de um processo judicial, e que vai ter essa interlocução interdisciplinar lá num contexto de perícia, por exemplo, nós nunca estamos em fase de prevenção. Sim. Eu atuo já nessa área interdisciplinar há quase 15 anos e nós nunca vimos o nosso trabalho em conjunto, nenhum contexto que quando for para a perícia seja preventivo. Nós já estamos lá em efeitos emocionais e muitas vezes bem representativos e significativos com relação aos filhos. Com certeza. E o que nós vemos na prática muitas vezes, né? Pessoas, por exemplo, que ocorrem a ruptura conjugal, tu passa por uma fase de luto, porque é uma perda. Claro que sim. E muitas vezes nós ficamos tão egocentrados nessa dor, tão egocentrados nessa perda, tão focados nisso, que nós estendemos a nossa dor aos nossos filhos ou não legitimamos também esses filhos. Então, olhem a riqueza e a importância se nós pensarmos, por exemplo, num pacto antinupcial em que tu possa falar já abertamente sobre isso lá atrás.
Com certeza. Tu estabelece, é claro que não são certezas, mas tu estabelece alguns paradigmas em termos da relação que vão se sustentando, que eu posso já ir validando o que é fundamental ser protegido, que são os filhos na relação, que muitas vezes, por exemplo, num efeito de um processo judicial, isso não acontece. Não. E que muitas vezes, tu até pode me dizer assim, mas Fê, tem muitos casais que vão fazer o pacto que nem tem filhos, né? Mas que têm o desejo que pensam sobre. E aí a gente pode pensar, nós não precisamos restringir a questão do pacto antinupcial somente naquele momento. Se eu abro a possibilidade deste diálogo, eu posso rever algumas circunstâncias conforme o andamento da vida e da relação, mas eu tenho uma porta aberta de comunicação. E até uma coisa que me ocorre, né, estipular no pacto antinupcial que o casal a cada 5 anos ou a cada 3 anos vai revisar aquele pacto e ver se não é o caso de submeter a uma alteração de regime, a uma alteração, eu digo até de regime, eu não gosto muito de falar, mas de cláusulas, né? E inclusive já se cobrigando a contratação de um mediador, né? A contratação até de uma perícia daqui a pouco, da realização de um estudo, né? Ali com os filhos, ver qual é o melhor formato, porque a gente não tá falando só esse estudo, ele não precisa ser feito só no âmbito de um divórcio, né? A gente sabe que não é comum. Mas como estão essas crianças, como elas estão se sentindo, o que a gente pode melhorar na própria educação, na forma de comunicação com elas, né? E não é o psicoterapeuta tão somente que vai auxiliar, né? Há profissionais que podem fazer essas testagens, que consigam, então, se posicionar, dar ali sugestões, né? Então, a gente vai fazer um podcast para falar só sobre perícias, tá? Psicológicas, com certeza. Vou chamar aqui também a professora Samantha Sá, maravilhosa, sócia da Fernanda. Sim. Mas assim, olha só como a gente vai conversando e vai tendo ideias, né? Por que não trabalhar com essas possibilidades de já antever a realização de perícias, de mediação, para alteração de regime? Porque muitas vezes o casal ele faz um pacto, mas com aquele receio, será que isso vai funcionar? Daqui a 5 anos vai fazer sentido? Como é que a gente pode... Isso pode ser abordado também. Perfeito, né? Porque assim, a noção do pacto não é engessar a relação de forma alguma. Exato. Nós não engessamos a relação estabelecendo um pacto antinupcial ou não engessamos a relação fazendo uma mediação de conflitos. Nós estabelecemos outra possibilidade, eu acho que de colocar essas relações num outro patamar. Perfeito. De uma outra forma de validação. E o que eu vejo, assim, Cris, que é muito bonito, assim, esse cuidado, né? Nós estamos cuidando dos nossos afetos. Nós estamos cuidando do que é importante para aquelas pessoas. Com certeza. E um casal, por exemplo, que tenha filhos, e nós vemos muito isso na prática dos divórcios, ambos, cada um da sua forma, mas tem um desejo de cuidar, de proteger, de estar, né? Hoje se mudou muito essa noção da parentalidade também. Se trabalha muito mais com uma noção de uma parentalidade responsável. E a mediação também abarca isso. Um pacto antinupcial pode perfeitamente abarcar essas questões. E aí nós vemos uma legitimação efetiva de todos os envolvidos, né? Sempre lembrando que família nós estamos falando de afetos. Família nós estamos falando de vínculos. Vínculos, nós estamos falando de emoções. E as emoções, a gente tem que entender, e é importante, assim, o resultado da tua pesquisa, ele me inquietou nesse sentido, né? É importante, é urgente nós entendermos a dimensão do que a escolha ou não de um regime de bens tem na minha vida, tem na vida dos meus filhos lá na frente. A dimensão de eu não saber que eu tenho outras possibilidades, os impactos que isso podem ter. Perfeito. Então, essa conscientização, ela é fundamental, porque ela coloca toda a relação num patamar que, assim, não é o jurídico posto. É aquilo que efetivamente eu construo no castelinho de cada dia, com as ambivalências que todos têm, com os conflitos que vão surgir, com as demandas que vão aparecer, mas eu tenho a possibilidade, assim, de um caminho, de uma porta que seja construtiva. Perfeito. O casal conseguir também, assim, eu acho que muitos casais, eles conseguem se conhecer enquanto casal, eu já vi isso acontecer, no momento em que eles sentam e vamos encarar o que a gente quer, o que a gente vai fazer, como é que a gente vai proteger esse nosso afeto, como é que a gente vai regar essa plantinha, porque a gente tá falando agora em plantar,
O casamento é plantação. Tu vai lá, compra, né, a plantinha, coloca ali na tua... Ou então ali o temperinho na tua horta. Como é que a gente vai regar, né? Porque acaba o casamento, acaba a lua de mel e daí? Vem a vida real. Vem a vida real, vem os boletos, vem os filhos, vem o regime, que a gente tem que entender o que acontece, porque as pessoas muitas vezes ou não sabem que regime elas têm, porque aí na minha pesquisa eu apurei, ou elas não sabem que elas podem trocar, ou cada uma pensa que é uma coisa, ou a separação total significa que cada um vai para um lado, lá quando ele morrer eu não vou herdar. É assim, precisa ser assim. Então, Fê, te ouvindo, assim, a gente vê como é importante, né, como a mediação e as perícias também no âmbito lá das questões de filiação, né, nos filhos, isso pode ser importante, inclusive, para que rumos novos sejam tomados com relação à educação, com relação ao diálogo, como é que está essa criança, né, como é que está esse casal, como é que isso pode, até a mediação no âmbito ali do próprio, da própria educação dos filhos, porque cada um tem um pensamento, tá, vamos sentar, vamos nos ouvir, vamos tentar construir, é possível, daqui a pouco não é, e o divórcio vai ser a solução, que vai acabar fazendo com que as crianças sejam felizes e não estejam naquele ambiente. Muitas vezes é possível reverter, pelo menos por um tempo. Então, assim, te ouvindo, eu fico muito entusiasmada em trabalhar mais essas questões parentais também, não apenas conjugais, né, mas parentais ou conjugais, mas pensando nos filhos também, no pacto antinupcial. E a gente está falando muito em pacto antinupcial, porque é o tema do livro, né? Porque o casamento, ele permite que a gente escolha quando é que vai ser o início. Tem uma data, tem uma celebração, mas a união estável também. Perfeito. Existe o contrato de convivência. Quando o casal, às vezes, se dá conta de que está vivendo uma união estável, eles contratualizam aquela relação, assim devem fazer, né? E tudo que a gente está falando de pacto antinupcial, mediação, esses contextos de conversa, de alinhamento, né? De colocar na mesa a verdade, o sentimento, a expectativa, isso pode ser feito também em relação às uniões estáveis, os companheiros, perfeito, né? Perfeito. O que eu vejo, assim, que talvez, Cris, tenha que se quebrar alguns tabus. Com certeza. De assuntos que são importantes. Porque tem pessoas que, assim, por exemplo, né? Vamos trabalhar no pacto antinupcial questões sucessórias, né? Então, assim, isso vai dar má sorte, isso não vai ser bom. Então, existem tabus. Falar sobre regime de bens, tem pessoas assim, tá, mas então nós vamos falar sobre regime de bens, cadê a questão afetiva? Porque falar sobre isso, a gente vai se separar? Sobre isso, né? Nós vamos nos separar, porque isso a tua pesquisa, ela traz também, né? Nós temos uma perspectiva muito otimista sobre a vida, sobre as relações, sobre aquilo que nós desejamos. Só que há uma profunda, muitas vezes, quebra de expectativas. Exato. E aí entra uma circunstância, em termos de dinâmica relacional, de questões que são tácitas. Aquelas comunicações que não são verbalizadas, mas que vai acompanhando o casal parental, aí nascem os filhos, as coisas vão se organizando. E vão se criando, na verdade, tem uma fala que eu gosto, uma frase que eu gosto muito, que diz assim, as palavras, elas são janelas ou são paredes? Elas nos condenam ou elas nos libertam? E isso faz todo sentido quando nós pensamos em contextos de família. Aquilo que eu não comunico, aquilo que eu não falo, aquilo que eu não consigo expressar, isso me liberta ou condena? Isso me conecta ou vai estabelecendo muros? Isso me aproxima ou me distancia? E muitas vezes, assim, tem pessoas que dizem, ei, Fê, qual é a mágica da mediação? Porque quem efetivamente vivencia um contexto de mediação, e não que as mediações, elas precisem necessariamente chegar a um consenso. Perfeito. Mas só a caminhada da construção, da fala, desse reencontro, Fê, qual é a mágica? A mágica é eu devolver a palavra ao afeto. A mágica é eu encontrar efetivamente o outro. A mágica é eu estabelecer uma questão comunicacional que seja libertadora. Perfeito. Que não sejam muros que distanciam, mas que sejam possibilidades que nós vamos ajustando e vamos reorganizando e vão fazendo sentido para aquelas pessoas. E quantas vezes em mediação eu já ouvi, mas eu não sabia que isso era importante para ti. Imagina. Porque a pessoa não conseguiu falar. Porque não foi falado, não foi trabalhado, não foi verbalizado, porque o tipo comunicacional existente naquela relação não dava espaço para que isso acontecesse. Então, eu já ouvi tantas vezes assim, se eu soubesse disso há um tempo atrás, poderia ter sido tão diferente. Se tu tivesse me comunicado, nós poderíamos ter organizado.
Então, a gente se dá conta que muitas vezes, assim, se levantam muros que num processo judicial, muitas vezes eles ficam intransponíveis. Claro. E quem vai decidir vai ser o juiz. E aí entra essa questão, né? Que eu sempre comento, assim, quando nós entramos com uma ação judicial, nós perdemos duas coisas, né, Cris? Nós perdemos o nosso nome e perdemos a nossa voz. Eu deixo de ser a Fernanda, tu deixas de ser a Cris, e nós passamos a ser autor e réu numa relação processual. Uhum. E depois nós perdemos a voz na medida que são os advogados que vão trabalhando as questões jurídicas. São raríssimos os momentos que efetivamente as pessoas vão ter fala. E quando tem esse momento de fala, às vezes é numa audiência, que nós sabemos que é um momento tenso para todos, que é ansiogênico para todos, ou num contexto pericial, que é uma avaliação, que não é um acolhimento. Então, quando tu devolve a possibilidade, não, só um pouquinho, vamos sentar e conversar e dialogar, né? E isso foi uma mudança muito significativa, inclusive, que o direito traz. Sim. Né? Porque desde 2010, com a resolução 125 do CNJ e depois com as alterações do Código de Processo Civil, a mediação e a conciliação, elas foram incorporadas como sendo política pública. A autocomposição hoje são políticas públicas no âmbito do judiciário. Perfeito. Ainda há um caminho a ser percorrido de validações nesse sentido, de nós entendermos a importância dessas possibilidades, deste diálogo. Eu sou muito entusiasta com a tua pesquisa, com o teu livro, porque eu acredito que o pacto sendo obrigatório, ele, né, abre uma possibilidade que eu sempre digo assim, não há como nós decidirmos sobre algo se eu não sei sobre este algo. Perfeito. Então, E né? até assim, para explicar um pouquinho, né, do meu livro, nesse ponto, o pacto antinupcial obrigatório seria o quê? Uma proposta de alteração legislativa, né, através da qual o pacto antinupcial passa a ser uma etapa, um requisito à concessão de habilitação para o casamento. Perfeito. Eu não posso me casar se eu não fizer um pacto. Né? E o pacto não precisa ser um pacto. Eu vou escolher algumas cláusulas ali num checklist e excluir outras. Eu vou ter que conversar com o meu companheiro, com a minha companheira, né, com o meu noivo. Não vou fazer naquele momento, mas eu vou ter que procurar, talvez, ajuda. E Fê, isso que tu falaste é super importante, né? Da gente perder a voz e o nome. Né? Você é autora, você é réu, a minha voz, que nem no aquele filme A Pequena Sereia, eu acho que me lembra muito aquela cena, né, que a voz da Ariel, ela entrega uma bruxa, né? Não que a bruxa seja o juiz, a gente tem magistrados muito bem preparados, mas aquela cena, eu lembro que ela me toca, imagina não ter voz, não poder falar, e é o que acontece, a tua voz vai ser entregue para um advogado, para um juiz, né? E assim, eu acho muito importante a gente saber que não precisa ser assim. O bom advogado de direito de família, ele vai enfatizar a importância da voz do seu cliente. Ele vai sugerir uma mediação. Ele vai tentar, mesmo no âmbito de uma ação litigiosa, dar voz ao seu cliente, né? De novo, encaminhar para uma mediação, no âmbito extrajudicial, pedir a suspensão do processo, por que não, para tentar um acordo várias vezes, utilizando a figura do mediador extrajudicial. Que a gente possa escolher o nosso mediador, eu acho isso muito bom, muito, muito importante, né? Então, é muito enriquecedor te ouvir, Fê. A gente tá indo, infelizmente, pro final, né? Mas outros podcasts serão realizados, já tive várias ideias aqui. E eu queria, assim, que se tu puderes deixar, né, uma frase, uma mensagem final, não seria uma frase, uma mensagem final para quem está aqui nos ouvindo, né? Olhando para a câmera, olhando para essas pessoas que estão aqui, que chegaram ao final desse podcast, porque elas estão se identificando com o que tu falaste, com o que eu trouxe. O que tu diria para elas, né? Que sugestão, que conselho? Sim. Primeira questão, assim, fundamental, tá? Alinhem, conversem, comuniquem, dialoguem, né? Devolvam a palavra ao afeto. Situações conflitivas, invariavelmente, vão acontecer em contextos conjugais, em contextos de separação, mas quanto mais próximos nós estivermos daquilo que for verdadeiramente importante para nós, maior é o nosso exercício de autonomia e de empoderamento. Quanto mais próximos nós estivermos daquilo que afetivamente contempla a nossa inteireza, maior é a possibilidade de nós caminharmos numa direção que seja construtiva, principalmente quando tem filhos. Né? E tem uma frase de finalização que eu não poderia deixar de referir, que eu acho linda,
que, assim, nós não podemos fugir dos conflitos. O conflito, ele é íncito às relações humanas, as relações, elas têm a possibilidade sempre da existência de um conflito. Nós somos conflituosos por natureza enquanto seres humanos, né? A questão é, se eu não posso fugir, como eu vou lidar? Se eu não posso fazer com que não aconteça, quais são as ferramentas que eu vou utilizar que sejam benéficas para de fato resolver aquela situação? Então tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: produzir a diferença com o outro é criação do novo, da temporalidade. Produzir a diferença com o outro, não contra o outro, é realizar uma mediação. Todo vínculo mediado produz uma diferença. É o modo de escrever o amor no conflito. E eu diria, todo o vínculo que possa passar por um pacto antinupcial também é forma de inscrever o amor no conflito. Ai, maravilhosa. Linda, Fê, muito obrigada pela tua participação, né? Foi incrível te ouvir, inspirador. Essa tua mensagem, ela é, assim, é de tocar o coração. E eu espero que a gente tenha, né, trazido, e com certeza trouxemos, a Fernanda trouxe, né, inspirações, insights e tocou o coração de muita gente que está nos ouvindo. Então, que nós consigamos ver o pacto antinupcial como uma ferramenta de amor, uma ferramenta de respeito, de geração de afeto. Fê, muito obrigada pela tua participação e voltaremos com a Fernanda, com certeza, uma convidada aí dos nossos podcasts Direito com Garra. Te agradeço muito de novo. Eu que agradeço muito pela possibilidade, pela oportunidade, Cris. E assim, se eu puder deixar uma outra mensagem, sigam e continuam acompanhando o canal, continue acompanhando todos os vídeos que a Cris faz. Ela é uma advogada absolutamente excepcional, trazendo sempre questões profundamente inovadoras. Então, assim, com certeza, quem ficou conosco até esse momento, né? Tem muitos outros vídeos que a Cris aborda questões importantíssimas que envolvem direito de família, que vale muito a pena acompanhar e seguir. Querida, e sigam essa maravilhosa aqui no Instagram, a gente deixou o Instagram dela aqui na descrição do vídeo. Fê, muito obrigada. Então, grande beijo e abraço a todos. Tchau!